Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do homem e da mulher, seguindo a programação, do Templo Espírita Vicente de Paulo. Nós ficamos encarregados, de falar, de refletir sobre esse tema nessa noite. Eu gostaria também de agradecer, a atenção de todos, que estiverem assistindo a nossa aula e que ela seja proveitosa, de alguma forma para quem estiver assistindo. Bom, existe um estudo, assim, mais ou menos antigo, do século passado, porque nós já estamos no século XXI, mas no começo do século XX, realizaram um estudo nos Estados Unidos, entrevistando meninas e meninos sobre a condição, de ser mulher, a condição de ser homem, O que eles achavam disso? E as meninas responderam que elas preferiam ser meninos. A maioria, das meninas responderam isso. E os meninos responderam que Deus me livre de ser mulher, Então, nesse estudo se percebeu, assim, no começo, do século XX, até 1900 e pouco, assim, que as mulheres não gostavam muito, a grande maioria, de terem essa condição, de ser mulher na nossa sociedade ocidental. E os meninos não tinham, muito desejo, vontade de ser mulher. Então, se observou com esse estudo que durante séculos, de atitudes culturais que desvalorizavam, as mulheres, essas atitudes, de desvalorização em relação às mulheres deixaram uma herança, no ser humano, não só nas mulheres, que às vezes não gostavam muito de estar nessa condição, porque elas se sentiam desvalorizadas, desrespeitadas, sem muitos direitos, E os homens, por sua vez, não se interessavam, por serem mulheres, porque eles percebiam, assim, que não tinha muita vantagem, nessa condição. Era melhor nascer homem mesmo e ser homem na nossa cultura ocidental capitalista, porque a pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, que é um país ocidental. Agora, é claro que se a gente for olhar para os países do Oriente, essa condição, da social da mulher é muito mais discriminatória, A mulher no Oriente costuma ser muito mais discriminada, do que no Ocidente. Então, imagina se esse estudo tivesse sido realizado nos países do Oriente no começo do século XX, Então, a gente observa que as mulheres, ao longo da história da humanidade, que desafiaram, essas restrições, esses preconceitos, essas discriminações que foram impostas às mulheres, elas pagaram um preço muito alto, porque é claro que existiram mulheres que afrontaram, essa desvalorização, esse preconceito, essa discriminação. Mas geralmente essas mulheres na história, a gente observa que elas tiveram que se comportar muito como se fossem homens para poder conquistar o respeito da sociedade ou do grupo, da categoria profissional que elas faziam parte ou queriam fazer parte ou encontrar, conquistar reconhecimento e respeito, naquela categoria profissional ou naquela sociedade onde elas viviam. Então, as mulheres que desafiaram esses preconceitos, elas não só tinham que imitar os homens, no seu comportamento, às vezes até no vestuário, como elas pagavam um preço também de, às vezes, ter que renegar um pouco, ou até abafar muito qualidades femininas do ser, como a emotividade, a afetividade, a sensibilidade, feminina, a espiritualidade, vamos dizer assim, a delicadeza, para poder alcançar o respeito dos homens, Então, em busca, dessa valorização, muitas mulheres ao longo da história da humanidade, que desafiaram essas restrições, tiveram que se comportar como se fossem homens,
E mesmo hoje em dia, né, a gente observa que quando uma mulher, por exemplo, quer ser engenheira, né, que é uma profissão onde, né, ainda predominam muitos homens, às vezes ela tem que se comportar de um jeito assim mais durona, mais machona ou mais brava, mais agressiva, às vezes até o visual da mulher, né, ela veste roupas, vamos dizer assim, mais masculinas, né, para poder conquistar mais respeito num ambiente onde predominam homens, né? Porque geralmente quem trabalha em obras, né, de construção civil são mais homens do que mulheres. Então, quando uma mulher, né, aparece como engenheira ali, né, então ela tem mais dificuldade, né, de ser respeitada, ou às vezes ela sofre até mais assédio moral, sexual, né, pelos homens que fazem parte daquele grupo de trabalho. Então é muito importante, né, que a gente assim busque uma alternativa saudável para essa toxicidade do sexismo, né, da nossa cultura. E o que é o sexismo, né? É um ato de discriminação que torna, né, assim, um objeto, né, é uma palavra até difícil, objetificação sexual. O sexismo é quando a gente, assim, trata uma pessoa em função do gênero sexual que ela tem. É quando a gente tenta reduzir uma pessoa ou um grupo apenas pelo gênero ou pela orientação sexual. Aí eu vou dar um exemplo assim comum. Um dos casos mais comuns de sexismo é quando a gente estipula, né, ou estipulava, que isso vem mudando muito, que a cor rosa está relacionada ao gênero feminino e que a cor azul está relacionada ao gênero masculino, né, aos homens. O sexismo é normalmente associado também à posição que o machismo determina para as mulheres. Bem aquela expressão assim que a gente ouvia muito antigamente, né? Porque hoje em dia as mulheres não aceitam muito esses papéis assim preconceituosos, né? Quando atribuídos de uma forma preconceituosa. Mas um exemplo muito comum é quando assim um homem falava assim: lugar de mulher é na cozinha, sabe? Hoje em dia, às vezes, a gente ainda escuta isso no trânsito, né? Às vezes uma mulher comete, assim, algum erro, né? Dirigindo um carro no trânsito, e às vezes você escuta um homem falar assim, mas também, ó, é mulher. Ela tinha que estar pilotando, era fogão. Então, esses preconceitos, né? Em relação aos papéis, né? Que na sociedade mais antiga eram determinados, né, para as mulheres, geralmente esses papéis eram também muito determinados pelo machismo. Então, lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é criando filho, mulher tem que ter marido, sabe? Então, mulher não pode ganhar mais dinheiro do que o homem, mulher é o sexo frágil. Então tem muitos rótulos, né, que são atribuídos às mulheres ao longo da história da humanidade e que esconde, né, através desses rótulos, desses papéis assim determinados, né, pelos homens machistas ou pela cultura machista, né, da história, né, da nossa humanidade, e que são papéis assim que necessariamente não tem que a mulher se restringir só ao exercício deles. Então a mulher pode ser mãe, ela pode cozinhar, ela pode cuidar da casa, mas ela também pode ter uma profissão fora do lar, né? Ter um salário, ter independência financeira, ter um estudo, ter uma qualificação profissional, fazer uma faculdade, ter vida intelectual, ter vida social, participar de trabalhos voluntários, né? Ela pode ter amigos, né, participação em instituições públicas ou privadas, ou mesmo ocupar cargos de autoridade. Então a gente observa, né, nas últimas décadas, assim, mulheres juízas, né, prefeitas, a gente já teve mulher como presidente da República. Então as mulheres vêm conquistando espaços na nossa sociedade que antes eram atribuídos só aos homens, né? E apesar desses costumes, né, estarem se modificando, mas a gente observa que ainda existem muitos preconceitos, né, e pessoas ainda muito, pessoas que ainda olham para as mulheres com esse rótulo, né, assim, não,
mulher só serve para tal atividade, né? Ou para tal comportamento, ou mulher tem que se comportar de tal forma. E todos esses preconceitos, né? Toda essa cultura, né? Patriarcal, machista, né? Da história da humanidade, influenciou na conquista, né? Ou vamos dizer assim, na construção dos direitos, né, das mulheres em relação assim à vida social, né, à vida de relacionamento. Então, na aula de hoje, eu vou estar falando sobre os direitos dos homens e das mulheres, mas sempre repensando, né, toda essa história, né, de preconceito que existe, né, quando a gente se refere ao que é ser homem ou ao que é ser mulher. Mas é importante a gente destacar, tá até aí no meu roteiro, que a vida dos homens e das mulheres caminham juntas lado a lado, como maneiras igualmente válidas e preciosas de ser humano. Então, independente de ocupar um corpo de homem ou um corpo de mulher, todos somos seres humanos, né? E potencialmente, né, em essência, somos iguais. Eu vou estar destrinchando um pouco, né, a visão da doutrina espírita sobre a questão do homem, né, e do ser mulher, e depois eu vou trazer um pouco da visão da psicologia, né, que é a minha formação profissional. E depois nós vamos estar fazendo uma síntese, né, entre a visão espírita, a visão psicológica e o que essas duas visões têm a nos dizer sobre os direitos do homem e os direitos da mulher na nossa sociedade atual. Segundo a visão, né, da doutrina espírita kardecista, cada um de nós é um espírito imortal e passível de aperfeiçoar-se. Então, o espírito, gente, que cada um de nós está sujeito à lei do progresso, que é uma lei divina. E para realizar, né, esse progresso, esse desenvolvimento do nosso espírito, ampliar, né, a nossa consciência, alcançar a nossa autoiluminação espiritual, existe também a lei da reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita. E segundo a lei da reencarnação, o espírito, gente, nasce, morre, renasce, morre, ou o espírito não, desculpa, o espírito reencarna num corpo, né, que o corpo é que nasce, cresce, morre, o espírito continua vivo, né, depois da morte do corpo, e esse espírito que está sempre nascendo, renascendo, né, cada hora num corpo, ele pode, ora, reencarnar num corpo de homem e ora reencarnar num corpo de mulher. Então, dentro dessa visão que a doutrina espírita nos traz, a gente percebe que a condição de ser homem ou de ser mulher é uma condição do corpo físico e não do espírito. Porque o espírito pode, ora, ocupar o corpo de um homem numa determinada encarnação e, ora, reencarnar num corpo de mulher numa outra encarnação. Então, não tem, assim, na visão, né, da doutrina espírita, essa questão de falar, o espírito é de um homem, o espírito é de uma mulher. Não, ora a gente se manifesta num corpo masculino e ora a gente se manifesta num corpo feminino. Então, o espírito precisa desenvolver as duas qualidades, né? Tanto as qualidades masculinas do ser, como as qualidades femininas do ser. Porque vamos dizer assim, na essência de cada um de nós, né? Do ser, do espírito que cada um de nós somos, existe o princípio masculino e feminino em forma de características, né? Então, o masculino do ser é mais ativo, o feminino é mais passivo, o lado masculino nosso é mais agressivo, enquanto o feminino é mais dócil. Mas eu tô falando, gente, não do corpo, eu tô falando do ser, né? Então, enquanto o lado nosso masculino é mais racional, o nosso lado feminino é mais emocional, né? Enquanto o nosso lado masculino é mais ação, o lado feminino é mais receptivo, né?
Enquanto o lado masculino é mais força, o lado feminino é mais sensibilidade. Só que cada um de nós pode ter, né, esses dois lados, essas duas qualidades desenvolvidas, né? Inclusive, segundo a lei, né, do progresso, cada um de nós, enquanto espírito, vai ao longo, né, do nosso processo assim de desenvolvimento, né, espiritual, tá desenvolvendo todas essas qualidades. Por isso que ora a gente reencarna homem e ora reencarna mulher. É claro que tem espíritos que às vezes têm mais encarnações como homem ou mais encarnações como mulher. Aí depende da necessidade, né, de aprendizado de cada espírito, da etapa que a pessoa está no seu processo, assim, de evolução, né, espiritual. Então essa é a visão que a doutrina espírita tem sobre a questão de ser homem e de ser mulher, né? Agora, na visão da psicologia, gente, junguiana, porque existem várias abordagens na psicologia, mas eu trouxe a visão da psicologia junguiana a respeito do feminino, do masculino, do nascer homem ou mulher, porque Jung foi um psiquiatra, né, e um pensador, um construtor, né, de toda uma teoria, né, psicológica que estudou, né, com mais, vamos dizer assim, especificação nessa questão do masculino e do feminino. E segundo Jung, todo ser humano tem um lado masculino e feminino. Tem um lado ânima e o lado ânimos, né? E o que é que Jung define como ânima ou ânimos, né, do ser humano? Ânima é o lado feminino do homem. São aspectos, né, características femininas que configuram uma parte inconsciente no homem, naquela pessoa que está no corpo de homem. E o ânimos é o lado masculino da mulher. São aspectos, qualidades masculinas que configuram uma parte inconsciente da mulher. Então, a gente observa que na visão da psicologia junguiana, tanto o homem como a mulher tem ou pode ter, né, características masculinas e femininas. Então, nessa visão, cai por terra a gente atribuir aos homens, né, papéis específicos, né, e assim, estanques, né, congelar o homem também em determinadas, assim, profissões ou mesmo papéis, assim, pessoais, né, familiares. Porque o homem também já sofreu muito preconceito, né, gente, no sentido assim, no passado, quando um homem resolvia ser cabeleireiro, muita gente falava, deve ser homossexual. É como se todo homem que fosse ser cabeleireiro, sexualmente tinha que ser homossexual, né? Ter essa identificação com a homossexualidade. E hoje em dia a gente observa que existem cabeleireiros, barbeiros, né? Que são heterossexuais e têm profissão que antigamente era muito atribuída às mulheres. Ou mesmo, assim, eu lembro que quando eu era criança, né? Quando eu estava no primário, final da década de 60, começo da década de 70, era muito raro a gente ter professor primário homem. Eu não sei se alguém teve algum. Eu só tive professoras mulheres. Não era comum um homem fazer magistério, fazer normal, né? Porque naquela época não era obrigado a fazer pedagogia para dar aula para o primeiro grau, né? Como é hoje em dia. Então a gente não encontrava homens professores de crianças, ou mesmo quando o homem assim aprendia ou queria aprender a trocar a fralda dos filhos, dar mamadeira, né, dar banho. Muita gente até da família falava assim: "Nossa, mas você troca fralda, né? Você dá mamadeira, isso é coisa de mulher". Então os homens também sofreram muito preconceitos, né, ao longo aí da história nossa aí, recente, né, porque isso não faz tantos anos assim, na década de 60 para cá, né, com a revolução feminista, é que começou a mudar e acontecer muito assim, questionamento em relação a esses papéis estanques, né, do que era papel de homem, o que era papel de mulher, não só na vida profissional, mas na vida familiar, né. Então, se você chegava numa casa e via homem lavando louça,
ou passando roupa, né, ou lavando roupa, muita gente olhava assim, nossa, né, o homem tá fazendo serviço de mulher. E hoje em dia, nos casamentos assim dos jovens, as mulheres exigem e cobram, né, dos maridos que eles dividam as tarefas domésticas, né? Porque como a mulher também trabalha fora e ajuda, né, na receita financeira, né, da família, então ela também espera que o homem ajude nas atividades domésticas e também na educação e no desenvolvimento ali, nas rotinas, né, do cuidado com as crianças, né, com os filhos. Embora a gente observe que mesmo homens jovens têm resistência, às vezes alguns, né, de desempenharem esses papéis que antigamente eram atribuídos mais às mulheres, né? Então, acontece às vezes, né, de casal jovem brigar porque o marido não quer ajudar a lavar a louça, não quer recolher o lixo, não quer pôr roupa no varal, não quer ajudar para guiar as crianças, né? Então, a nossa cultura, gente, machista vem se modificando da década de 60 para cá, mas ainda precisa mudar muito, né? Ainda existe muito preconceito em relação às mulheres, o que é ser mulher, o que é papel da mulher, e o que é ser homem, o que é papel do homem, né? Mas segundo, né, a visão de Jung, o princípio masculino e feminino do ser existe tanto no homem como na mulher, né? E uma coisa interessante também é que nas filosofias orientais, né, eles acreditam nessa visão também que o Jung tem, né, sobre as qualidades femininas e masculinas que estão presentes tanto no homem como na mulher, que podem ser desenvolvidas, né, elas estão presentes potencialmente, mas é claro que depende do nosso livre-arbítrio desenvolvê-las ou não, né? Mas uma visão também que eu acho interessante que Jung tem é que ele fala assim que para que a gente desenvolva plenamente o nosso ser, né, realize o nosso self, que seria o espírito, né, que cada um de nós é, para que ele se desenvolva plenamente, se manifeste em toda a sua potencialidade, é importante que a gente desenvolva os dois princípios dentro de nós, as duas qualidades, a masculina e a feminina, né? Porque se a gente desenvolver só um lado, é como se a gente ficasse capenga, sabe? Assim, não faltasse uma asa, né, do pássaro para poder ele voar e alçar os céus, né? Então, a autorrealização do ser, né, e a autorrealização, a autoiluminação, a ampliação da nossa consciência depende de que a gente desenvolva, né, qualidades masculinas e qualidades femininas, que eu vou estar sintetizando no final essas qualidades, né? Então, baseado nessa visão, né, da doutrina espírita e na visão da psicologia junguiana, o que a gente pode falar sobre os direitos dos homens e das mulheres, né, que é o tema central da aula de hoje? Segundo o Livro dos Espíritos, gente, na visão da lei natural, né, que é a lei divina, os homens e as mulheres sempre tiveram, têm e sempre terão direitos iguais. Só que na visão da legislação humana, porque ela evolui conforme o ser humano evolui enquanto, né, grupo, enquanto humanidade. E como a gente sabe que a humanidade evolui lentamente ao longo dos séculos, né, e ainda tem muito para evoluir, então esses direitos, né, dos homens e das mulheres não foram sempre e nem sempre são reconhecidos como iguais entre os homens e as mulheres. Vou dar um exemplo muito simples que todo mundo que estuda história sabe, né? Até o começo, né, do século XX, eu não estou lembrada exatamente do ano, acho que foi 1934 ou 36, que a mulher, gente, teve o direito de votar no Brasil reconhecido. Hoje em dia a gente pensa nisso e fala, como, né, a mulher não tinha direito de votar? Não tinha. Então a legislação humana, gente, ela progride conforme o ser humano evolui. E como a nossa sociedade era muito machista, muito patriarcalista, né, eu tô falando não só da sociedade brasileira, mas, né, a sociedade humana, né, do planeta todo, então o direito da mulher não era reconhecido para votar,
ou outros direitos, né, da mulher trabalhar ou transitar em determinados ambientes ou instituições, né? Até hoje ainda existem instituições que não reconhecem a participação das mulheres. Eu não tenho certeza, né, posso até cometer uma gafe aqui, mas uma instituição que não costuma agregar as mulheres é a maçonaria. Eu já fiz palestra para os maçons, mas eu não lembro de ver mulher lá. Eu até imagino que deve ter alguma atividade para as esposas dos maçons, assim como tem para os filhos dos maçons, né? Mas geralmente maçom é homem, né? Não é mulher. Então ainda existem muitas instituições, ambientes, espaços na nossa sociedade onde a mulher não é muito, vamos dizer assim, bem-vinda, né? Então a legislação humana, segundo o livro dos Espíritos, gente, ela evolui conforme a humanidade progride. Então muitos direitos foram sendo reconhecidos, né, para as mulheres conforme a sociedade foi também mudando, né, o seu comportamento, a visão que tinha, né, sobre as mulheres, ou que foram diminuindo os preconceitos. E também aí tem o lado de que muitas mulheres lutaram, né, por esses direitos também. A gente não pode também esquecer que ao longo da história, muitas mulheres foram lutando e pleiteando e reivindicando, muitas até com o sacrifício da própria vida, né, para poder ter direitos trabalhistas, né, para ter direito ao voto, direitos políticos, né. Antigamente a mulher não podia se candidatar também a cargo político nenhum, né. Então a gente observa que os direitos, né, entre o homem e a mulher, eles vêm evoluindo conforme assim a humanidade evolui. Aí a legislação humana evolui junto, né? Por isso que a lei divina, gente, é eterna, porque ela é justa. E a lei humana não é eterna, ela é mutável, porque ela nem sempre é justa. Então ela vai se ajustando, né, ou se tornando justa conforme o ser humano vai se tornando também mais evoluído, né? Então, segundo Allan Kardec, gente, no livro Obras Póstumas, ele fala assim que só existirá direitos iguais entre os homens e as mulheres na nossa sociedade, né, humana, ou na legislação humana, quando a liberdade, a igualdade e a fraternidade imperarem na nossa sociedade, né? E como a gente sabe, existem obstáculos, né, para que a nossa sociedade seja fraterna, seja justa, não só entre homens e mulheres, mas também entre pobres e ricos, entre pessoas que têm estudo, que não têm estudo, pessoas que têm nome, que não têm nome, pessoas que têm poder político, outros que não têm, né? Pessoas que têm amigos influentes ou parentes influentes, outros que não têm. Então a nossa sociedade, ela ainda é muito injusta, não só em relação às mulheres, mas em relação a outras pessoas, que às vezes até são homens, mas que não têm uma condição privilegiada. E segundo, né, Allan Kardec no livro Obras Póstumas, ele fala assim que os dois maiores obstáculos para que a lei de justiça, de amor e de caridade, né, ou de liberdade, igualdade, fraternidade predomine na nossa sociedade, os dois maiores obstáculos são o egoísmo e o orgulho. Por quê? E isso, gente, serve não só para a relação entre homens e mulheres, mas para a relação entre outras pessoas que são discriminadas. Eu achei, até no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, duas definições que eu gostei muito, de egoísmo e de orgulho. Allan Kardec fala assim, que o egoísmo, gente, é um grande obstáculo, né, para que as pessoas tenham igualdade, justiça, fraternidade, porque toda pessoa egoísta, ela quer as coisas melhores, né, só para si. Ela não quer para o outro. Como é que ela vai ser fraterna se ela é egoísta? E ela quer tudo para si. Para a gente ser fraterno, você tem que querer para o outro o que você quer para você, né? E até Jesus pregou muito isso, né? Fazei ao próximo, né? Amai o próximo como a si mesmo.
Pra gente saber se a gente tá sendo justo com alguém, é só você se perguntar assim, o que eu tô fazendo pro outro é o que eu gostaria que fizesse comigo? Quando eu uso como critério de justiça esse tipo de pensamento, não tem como a gente ser injusto, porque a gente não vai querer fazer pro outro o que a gente não quer que faz pra gente. E se a gente tiver esse critério, você vai sempre fazer pro outro o melhor, porque a gente quer sempre o melhor para nós, né? Mas o egoísta, gente, ele quer o melhor só para si. Ele não quer o melhor para o outro. Então, por isso que o egoísmo e as pessoas egoístas são considerados, né, segundo Allan Kardec, um grande obstáculo para que a gente implante uma sociedade fraterna, justa, entre homens e mulheres e entre outras pessoas que são discriminadas na nossa sociedade. E o outro obstáculo, gente, é o orgulho. Por quê? O orgulho, segundo Allan Kardec, é quando a gente quer dominar a outra pessoa e se sentir superior a ela. Esse tipo de relação existe muito entre homens e mulheres, que é por isso que os direitos das mulheres levaram séculos, né, para serem reconhecidos. Ainda há direitos a serem reconhecidos, porque geralmente os homens machistas, quando são machistas, né, porque nem todos são, o machismo vem dessa necessidade de dominar, né, a necessidade de dominação do homem em relação à mulher e de se sentir superior a ela, né? Então, quando a pessoa se comporta de uma forma arrogante, orgulhosa, com dominação, não tem como ser justo, não tem como ser fraterno, não tem como ser caridoso, né? Então, nesse sentido, Allan Kardec fala que o egoísmo e o orgulho, no livro Obras Póstumas, que o capítulo até tem esse título, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, ele fala que os dois maiores obstáculos para que a gente reconheça, né, o direito igual, né, os direitos iguais de todas as pessoas da sociedade humana, os dois maiores obstáculos são o egoísmo e o orgulho. Que enquanto a gente não combater essas duas mazelas, né, no nosso ser, na nossa alma, de querer tudo para si, ou de querer dominar e se sentir superior às outras pessoas, a gente não consegue construir uma sociedade fraterna, justa, né, caridosa, onde reine a igualdade, a justiça, né, de direitos e de deveres também, né? Bom, finalizando, gente, concluindo, eu encontrei um pensamento de uma autora que ela é uma escritora americana, né, e editora também numa empresa nos Estados Unidos, e eu gostei muito desse pensamento que ela sintetizou sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, né? O que é viver o princípio masculino e o princípio feminino no espírito, né? Desenvolver esses dois princípios. Aí ela fala assim, você, né, eu, todos nós, né, é que eu copiei aqui com as palavras dela mesmo. Você guarda em si a reconciliação dos opostos, a integração dos dualismos. Você é tanto corpo como alma, matéria e espírito, emoção e razão, treva e luz, passividade e atividade, vulnerabilidade e força, feminino e masculino, morte e renascimento. Ela se chama Karen Katafias, né? Um sobrenome, parece judeu, né? O sobrenome dela, o polonês, eu tive essa impressão. Mas isso não importa, né? A origem da nacionalidade dela. Eu só achei o sobrenome difícil de pronunciar. Mas eu percebi que ela concluiu muito bem o tema da noite, né? Porque quando ela fala de passividade e atividade, ela está falando do feminino e do masculino dentro de nós. Porque a gente pode ter momentos de passividade e momentos de atividade. Quando ela fala da vulnerabilidade da força, ela está falando assim, da vulnerabilidade do feminino e da força do masculino. Mas cada um de nós tem momentos de vulnerabilidade, de fragilidade e de força, né? Quando ela fala também da emoção e da razão, ela está falando que a emoção é
um princípio feminino e a razão é um princípio masculino. Mas cada um de nós pode ter no espírito o desenvolvimento da emoção, pode e deve, né? Desenvolver o lado emocional e o lado racional, né? Quando ela fala, por exemplo, da matéria e do espírito, a matéria, gente, é muito ligada a questões práticas, concretas, tangíveis, né? Das ciências físicas e exatas, que é um mundo masculino. Mas aí ela fala do mundo do espírito, que é um mundo sutil, das realidades sutis, né? E é um mundo feminino, né? Não só o mundo da espiritualidade, das realidades espirituais, mas o mundo também das artes, da criatividade. E cada um de nós pode e deve desenvolver os dois lados, né? As qualidades masculinas e as qualidades femininas, né? Do ser. Então eu senti que ela resumiu muito bem aqui quando ela fala que cada um de nós guarda em si todos esses aspectos e que nós precisamos buscar a reconciliação, a síntese, a conciliação de todos esses opostos, né, que parecem opostos, mas que são duas faces de uma mesma moeda. Então é como se a moeda fosse o espírito e cada face do espírito, né, a masculina e a feminina e masculina, estão, né, assim, fazendo parte de um único ser e elas precisam se integrar, se acasalar, né, se ter um diálogo, né, uma interlocução, uma relação harmoniosa entre si, para que a gente seja inteiro, né, enquanto espírito, e não ficar preso à condição física, né, do corpo. Ah, agora eu sou mulher, né, mas em outra encarnação eu sou homem, ou eu nasci mulher, outra hora eu nasço homem, né? Então, a essência do meu ser não é mulher e não é homem, né? A essência do meu ser é espírito. E o espírito, gente, é tudo isso junto e muito mais, né? Então, para encerrar a aula de hoje, né, eu gostaria de agradecer, dizer que eu gostei muito de fazer esse estudo, né? Faz a gente recordar, né, assim, questões da nossa própria vida e das nossas relações, né? Com os homens, com as mulheres da nossa vida, com o nosso lado feminino e masculino, que nem sempre eles conseguem ficar de bem, né? Tem hora que eles ficam brigando dentro de nós, né? Quando não briga com as pessoas aqui fora, né? Não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? E na verdade a gente precisa pacificar, né, o masculino e o feminino dentro de nós. Porque quando a gente pacifica dentro de nós, né, esses dois lados, a gente consegue ter relações pacíficas, né, com os homens, com as mulheres fora de nós e reconhecer os direitos dos homens e das mulheres, que segundo a lei divina, gente, os homens e as mulheres devem ser reconhecidos, né, como iguais, né, ou com direitos iguais, mas com deveres também iguais, né, na nossa sociedade. Embora quando a gente nasce mulher ou homem, tem algumas funções assim que não tem jeito de um fazer pelo outro, por exemplo, a maternidade, né, a gestação de um filho. O corpo da mulher tem essa, vamos dizer, essa função de gerar outro corpo, de parir outro corpo, de amamentar outro corpo. E o corpo do homem não tem essa função. Mas isso não diminui em nada as funções do homem e também não diminui em nada as funções da mulher, porque são funções complementares. Um precisa do outro para crescer, né? E até para exercer, né, assim, na nossa humanidade, né, na nossa sociedade, assim, essa construção, né, dessa sociedade que, segundo Allan Kardec, né, é essa sociedade que é o ideal, né, do Cristo, essa sociedade justa, igualitária, livre, fraterna, amorosa, caridosa, para que a gente construa essa sociedade humana, né, dessa forma, nós precisamos dos homens e das mulheres, nós precisamos das características masculinas e femininas do nosso espírito. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.